Na pergunta anterior, aprendemos que todas as vezes que desobedecemos ao Senhor, seja por meio de ações ou de omissões, pecamos contra Ele. Caso você ainda não tenha assistido ao comentário da pergunta 14, vá até a descrição desse vídeo, acesse pelo link que estará ali disponibilizado, assista e depois retome ao conteúdo deste para que você continue aprendendo sobre as perguntas do Breve Catecismo de Westminster. Na pergunta de número 15, que será estudada neste momento, é feito o seguinte questionamento: qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Resposta: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o de comerem do fruto proibido. A primeira informação que nós temos nessa pergunta é que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos que já existiram, porque Deus os criou conforme a sua imagem e semelhança, como vimos na pergunta número 10. Então, como soberano que é, o Senhor lhe deu 3 mandatos. O primeiro desses mandatos é chamado de mandato cultural, em que o Senhor então orientou a eles sobre a forma como eles deveriam se relacionar com a criação, determinando que eles a sujeitassem e que eles a governassem para a glória dele, tornando o homem o seu vice-regente ou um mordomo de sua criação. Por meio do mandato espiritual que nós vimos na pergunta número 12, Deus determinou a maneira como o homem deveria se relacionar com ele, por meio do pacto de obras, colocando os limites que o homem não deveria ultrapassar para que ele não sofresse as sanções que havia lhe sido determinada ali. Mas o último dos mandatos que o Senhor Deus deu ao homem é o mandato social, em que o homem determina a maneira como o homem deveria se relacionar com os demais seres humanos que pelo Senhor havia sido criado. Ali está previsto a base divinamente ordenada para o casamento, para a família restrita e também para a família extensiva, já que a sociedade, em sua maior parte, ela é composta de famílias. Desta forma, veja o que o Senhor determinou a Adão. Gênesis capítulo 2, verso 21 ao verso 24 é dito assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem a pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A criação da mulher é precedida pela afirmação de que não era bom que o homem ficasse só. Então o Senhor a criou e estabeleceu o matrimônio como meio pactual através do qual a família deveria ser formada. Mas além de ser uma companhia idônea, o nascimento de uma semente piedosa através do nascimento de filhos da aliança também faz parte deste mandato. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 28, na sua primeira parte, o texto diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-va. Foi por meio dos filhos de Adão, como a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, verso 4, que Adão gerou filhos e filhas, que todo o mundo foi povoado, conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 26, é dito, já que todos foram feitos de um só homem, razão pela qual os nossos primeiros pais são chamados por essa nomenclatura de primeiros pais, referindo-se a Adão e Eva. Por mais que possa parecer estranho aos nossos dias que um irmão e uma irmã se unem em matrimônio, nesse primeiro momento foi assim que aconteceu. Afinal, não havia outras pessoas. Isso vai ser proibido quando a lei é dada por Moisés, lá em Levítico, no capítulo 18, no verso 6, no verso 9, no verso 11, e em Levítico também, no capítulo 20, no verso 17. Inclusive, as próprias evidências históricas, linguísticas, fisiológicas apontam para essa afirmação da Bíblia, que a Bíblia faz, de que todos os seres humanos tiveram uma origem em comum.
Historicamente, por exemplo, a região do Crescente Fértil é reconhecida como o local onde o ser humano foi criado. Se você estudar as histórias das antigas civilizações, você verá que os povos são originários ali do centro da Ásia, mas ao norte do Golfo Pérsico, passando pela Palestina e se estendendo até a bacia do Rio Nilo, ali no Egito. Essa informação também é corroborada por evidências históricas e arqueológicas que são encontradas em escavações ali naquela região. Mas o estudo das línguas também indicam que todas elas surgiram de um mesmo tronco, de tal forma que as milhares de línguas e dialetos que nós temos hoje são ramificações de famílias que procedem de uma mesma origem. O mesmo pode ser dito em relação aos aspectos físicos do ser humano, que, apesar de variar em cor, em altura, massa corporal e etc., são apenas variações de uma mesma, entre aspas, raça, conforme a Escritura declara. Os mandatos do Senhor deixam evidente que Adão e Eva sabiam claramente o que deveriam fazer em todas as áreas de sua vida, e, ao pecar, agiram voluntariamente em rebeldia à determinação do Senhor e receberam a punição que lhes havia sido anunciada. Ele tinha o poder de não pecar. O livre-arbítrio era suficiente como um escudo para repelir a tentação, nos diz Thomas Watson. O diabo não poderia tê-lo forçado, a menos que Adão tivesse consentido. Satanás era somente um pretendente ao namoro, e não um rei que pôde obrigar ao casamento. Porém, Adão jogou fora o próprio poder e se submeteu ao engodo do pecado, como um jovem valente que, em um só lance, perde seus vastos domínios. As consequências de sua desobediência foram imediatas, pois, ao contrário do que Satanás lhe havia oferecido, sua condição original foi perdida, razão pela qual, teologicamente, nos referimos à desobediência deles como queda. De forma simples e direta, os teólogos de Westminster apresentam o comer do fruto proibido como o primeiro pecado cometido por Adão e Eva. Isso pode parecer algo banal, mas foi um ato de rebeldia e insubmissão ao Senhor, e, portanto, uma desobediência deliberada e voluntária à lei do soberano Deus, que com ele havia graciosamente feito um pacto. Desta forma, o ponto de partida da ruína pela qual a raça humana se viu precipitada foi um abandono do mandamento de Deus, nos diz Calvino. A estratégia de Satanás foi clara, pois, por meio de Eva, o inimigo do povo do Senhor tentaria Adão. Sua atitude revela que ele considerava Eva mais suscetível e mais fácil de ser convencida de desobedecer a Deus. Um soldado experiente, quando está prestes a assaltar ou tomar um castelo, observa cuidadosamente onde há uma brecha ou por onde entra mais facilmente. Satanás fez exatamente isto com o vaso mais fraco, diz Calvino. Ele primeiro tentou Eva porque sabia que, se pudesse, por uma vez, prevalecer contra ela, facilmente ela atrairia o seu marido. Infelizmente, sua expectativa se confirmou e Eva, enganada por Satanás e confiando na sua palavra mentirosa, comeu do fruto e deu também ao seu marido, conforme Gênesis 3, verso 6, que o comeu, não porque ele estava enganado por Satanás, como Paulo vai deixar claro. Adão estava convicto de que estava quebrando a lei do Senhor, que estava desobedecendo a Deus. Assim, por mais que o pecado foi ter comido do fruto, vários outros pecados estavam envolvidos nessa decisão, que foi uma clara violação da lei do Senhor. Thomas Watson diz que este é um pecado barrigudo, porque ele é composto de outros 10 pecados envolvidos ali. Em primeiro lugar, Thomas Watson diz que estava a incredulidade, por não crerem no que Deus lhes havia dito. Em segundo lugar, estava a ingratidão, por desprezarem tudo que o Senhor lhes havia dado. Em terceiro lugar, estava o descontentamento com a forma que o Senhor lhe havia criado e com tudo que Deus lhe havia graciosamente concedido. Em quarto lugar, estava o orgulho, por querer conduzir a sua própria vida. Em quinto lugar, a desobediência, porque a proibição foi clara e direta e Adão sabia muito bem que não poderia comer daquele fruto. Em sexto lugar,
a curiosidade diabólica por desejar aquilo que Deus lhe havia proibido. Em sétimo lugar, ao passar dos limites da lei, ele foi um libertino por não fazer caso dos limites estabelecidos pelo Senhor. Também ele profanou aquilo que Deus lhe havia proibido e que pertencia somente ao Senhor e usou aquilo para o pecado. Por fim, ele também cometeu um homicídio, quando então toda a humanidade morreu em consequência do seu pecado, demonstrando a arrogância, o pecado da arrogância, por agir de forma presunçosa, achando que Deus não lhes puniria como havia lhe dito. Horne destaca esta mesma verdade no seu comentário do Breve Catecismo ao dizer: muitos pecados estavam envolvidos nesse ato de desobediência. Ao comer, rebelaram-se contra Deus. Ao comer, eram culpados de traição, porque estavam coligados com o diabo. Ao comer, estavam satisfazendo a sua ambição, a de ser igual a Deus. Ao comer, eram culpados de descrença, porque Deus havia dito que aquilo era errado. Ao comer, estavam trazendo a morte sobre si e sobre toda a sua posteridade. Por ser justo e santo, esse ato rebelde de Adão não ficou impune, mas foi devidamente penalizado, como Paulo diz em Romanos no capítulo 6, no verso número 23. Adão não ouviu ao Senhor e recebeu a consequência deste pecado. E a partir desse momento, Adão se tornou culpado diante do Senhor. O texto bíblico de Gênesis demonstra que o efeito do pecado foi imediato na vida de Adão e Eva. Em primeiro lugar, por terem se revoltado contra Deus e abandonado a sua palavra e se inclinarem a Satanás, perceberam que estavam nus, indicando que a sua consciência já o declarava culpado. Mas, ao invés deles demonstrarem arrependimento e pedirem perdão ao Senhor, eles tentaram encobrir a sua vergonha e nudez, indicando que a lei que estava gravada no seu coração já os declarava culpado a partir daquele momento. Ou seja, eles próprios reconheceram que haviam quebrado a lei do Senhor e o pacto que entre eles havia sido estabelecido. Diante de sua própria consciência, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, fizeram cintas para si, para tentar esconder o seu pecado e a sua nudez, em uma tentativa autoindulgente, mas aquelas vestes não poderiam lhes dar a segurança que tanto almejavam, pois quando ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam entre as árvores do jardim. Moisés nos diz em Gênesis no capítulo 3, no verso número 8, revelando o quão tolo haviam se tornado, uma vez que é impossível se esconder de Deus em qualquer lugar de sua criação, como o salmista nos diz no Salmo 139, do verso 7 ao verso 10. Van Dix Horne nos diz: correr e se esconder de Deus é muito trágico e tolo. Após dar ouvidos a Satanás, eles já não podiam mais ouvir a voz de Deus sem medo. Eles foram criados retos, conforme nos lembra Eclesiastes, mas agora iriam se sentir envergonhados. Todos os instintos deles estavam corrompidos. Nunca mais os seres humanos comuns seriam sábios como eles foram quando eram criados. Eles caíram e a glória do Senhor se apartou de toda a raça humana, como Paulo nos diz em Romanos no capítulo 3, no verso número 23. Uma vez que havia desobedecido ao Senhor, chegou a hora de prestar contas. Além da lei que estava gravada no seu coração, Adão havia recebido o mandamento de não comer do fruto proibido. E por ser responsável por sua família, Deus o chama para uma prestação de contas. E ali, essa seria mais uma oportunidade para ele demonstrar o seu arrependimento. Mas, ao invés dele declarar que havia se arrependido, ele transfere a responsabilidade do seu pecado para Deus, já que em sua tentativa de justificar o que havia feito, ele afirmou que o pecado havia sido cometido porque a mulher que Deus lhe havia dado o havia indicado para o pecado e o tentado para pecar. Calvino diz: a ousadia de Adão agora se desmascara mais claramente, pois, embora devesse se humilhar, ele irrompe na mais grosseira blasfêmia. Antes, ele estivera discutindo implicitamente com Deus. Agora, começa a contender francamente com ele e triunfa como alguém que rompeu todas as barreiras. Adão revela a sua insubmissão e rebeldia de forma assustadora. Agora, ele não estava mais vivendo para a glória de Deus, mas totalmente passou a viver para si mesmo.
A obra-prima do Senhor havia se tornado aliado de um novo Senhor, que de acordo com João, no capítulo 8, no verso 44, é Satanás. Adão agora se tornara inimigo de Deus, como Paulo nos diz aos Romanos no capítulo 5, no verso 10, Colossenses no capítulo 1, do verso 21 ao verso 23, e também Tiago nos diz no capítulo 4, no verso 4. Infelizmente, como veremos na pergunta seguinte, este é o estado de todos aqueles que não se renderam a Cristo e não se arrependeram dos seus pecados. São escravos de Satanás e inimigos de Deus. Não importa o quão religioso uma pessoa possa ser, a menos que ela se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo, Deus continuará sendo seu inimigo e um dia executará definitivamente a sua justiça, enviando ao inferno todos aqueles que não se sujeitaram a ele. Mas qual é a relação do pecado de Adão com a nossa vida? Então, assista ao próximo vídeo e você então aprenderá. Que Deus te abençoe.